Então, em um vídeo anterior, nós discutimos como que é a espessura de camada limite e o coeficiente de atrito no escoamento turbulento sobre uma placa plana. Daí, como é que a gente pode fazer isso para a transferência de calor, né? Ou seja, para o número de Nusselt e o coeficiente convectivo. Daí aqui entra um assunto bastante importante, que é a analogia que a gente pode fazer entre o atrito, entre os gradientes de velocidade e os gradientes de temperatura. Quando a gente começa a estudar, né, o escoamento laminar sobre uma placa plana, a gente, né, desenvolve as equações de camada limite e a gente faz uma adimensionalização, né? Ou seja, aqui dentro da camada limite existe um campo de temperatura ao longo de todos os pontos e existe uma componente de velocidade U, né, que seria assim, e uma componente de velocidade V. Então a gente consegue expressar a conservação da quantidade de movimento na direção x, né, na direção do escoamento, e a conservação da energia dessa forma que está colocada aqui. Né? São essas duas equações governantes aqui, onde a adimensionalização é feita dessa forma. Né? Então, quando a gente faz isso, a gente meio que ignora a escala do problema. Né? Se a velocidade é 1, 5, 100 ou 1000 metros por segundo, não importa. A gente está sempre expressando as velocidades que acontecem localmente em relação a essa velocidade de entrada, né? Essa velocidade montante. A mesma coisa acontece para a temperatura. Né? Não importa se a placa está a 200, 300, 400 ou 1000 Kelvin. E se o fluido está muito mais frio do que a placa, ou muito mais quente, ou só um pouco mais frio, um pouco mais quente. Né? É um perfil relativo, né? Vai variar entre 0 e 1. Todas essas grandezas aqui são números que variam entre 0 e 1. Né? Então é uma medida da proximidade com que tem dos valores máximos e mínimos. Né? Então, quando a gente faz isso para uma placa plana, onde não vai ter na equação da quantidade de movimento o termo de gradiente de pressão, que é zero numa placa plana, né? Fora da camada limite não tem nada que altere a pressão, e aqui não tem o termo de dissipação viscosa, como é comum a gente adotar essa hipótese. E o que a gente percebe é que as equações são muito parecidas. Né? Só que aqui aparece o Reynolds e aqui aparece Reynolds vezes Prandtl. Né? Então, quando a gente pega essas equações, daí a gente observa o que aconteceria se o número de Prandtl fosse igual a 1. Né? Então, não teria esse termo aqui, né? Ele sumiria. E as equações elas se tornam iguais. Né? É só porque na equação de cima eu estou chamando uma variável de U estrela e na equação de baixo eu estou chamando de T estrela. Mas matematicamente é a mesma equação, né? Eu só mudei a notação, né? Esse coeficiente aqui é o mesmo. Então, quando o número de Prandtl é igual a 1, o que vai acontecer é que o U estrela é igual ao T estrela. Né? A função que descreve a velocidade adimensional é a mesma função que descreve a temperatura adimensional. Bom, uma consequência disso é que os gradientes de temperatura têm que ser iguais, os gradientes de velocidade têm que ser iguais aos gradientes de temperatura. Novamente, é a mesma equação, eu só mudei a notação. Né? E isso vale em todos os lugares. Inclusive, eu posso colocar isso na parede. Ora, mas isso aqui, eu tenho uma relação desses gradientes na parede com alguns números adimensionais. Né? Eu sei que esse gradiente de velocidade adimensional, isso aqui o número de Reynolds sobre 2
vezes o coeficiente de atrito. Tá? Isso pode ser mostrado, né? Se vocês já viram alguma aula, algum material sobre analogia, sobre similaridade em camada limite, vocês vão perceber que o gradiente na parede pode ser expresso em função desses coeficientes. E esse número aqui, esse gradiente de temperatura, né, isso aqui é o número de Nusselt. Ora, mas o que isso significa? Isso significa que se eu tenho resultados de coeficiente de atrito, então eu tenho resultados de número de Nusselt automaticamente, desde que o número de Prandtl seja igual a 1. Tá? É costume a gente escrever essa analogia de uma forma um pouco diferente, né? A gente define o número de Stanton tá? O número de Stanton é Nusselt sobre Reynolds vezes Prandtl. Bom, nesse caso, o Prandtl é igual a 1, né? Então eu posso deixar ele aqui, não faz diferença, né? Nessa analogia aqui, eu posso dividir os dois lados por Prandtl, né? Não vai fazer diferença nenhuma. E como o Prandtl é igual a 1, eu posso deixar ele aqui na esquerda e posso tirar ele aqui da direita, né? O que vai acontecer é o seguinte, a gente vai ter que o coeficiente de atrito sobre 2 é igual a Stanton. Isso aqui, pessoal, é uma analogia bastante usada, que é a analogia de Reynolds. A analogia de Reynolds nos diz isso. Se eu tenho uma expressão para o coeficiente de atrito, e eu tenho porque a gente viu, né, num vídeo anterior, eu tenho expressão para o Nusselt, né, automaticamente. Daí vocês podem estar se perguntando, mas em geral o número de Prandtl não é igual a 1. Daí a gente tem que ter uma modificação que daí é baseado em dados experimentais. Né? Daí não vem apenas da teoria, mas é baseado nessa ideia, tá? Que é a chamada analogia de Chilton-Coburn. Então, o que a analogia diz? Primeiro, a gente define o fator J de Coburn, tá? Que é um fator que aparece bastante em medições de trocadores de calor, por exemplo. Tá? Então, é um número adimensional, ele é definido simplesmente dessa maneira. É o coeficiente de atrito dividido por 2. Né? Então, ele é bastante usado na medição de perda de carga, por exemplo. Né? E o que essa analogia diz é que para um escoamento turbulento, tá, esse fator é igual a tanto vezes Prandtl na 2/3. Tá? Então, existe, quando o número de Prandtl não é igual a 1, você precisa corrigir a analogia de Reynolds com esse fator aqui. Então, é por isso que a gente não precisa ter correlações separadas para o número de Nusselt. A gente faz medições para o coeficiente de atrito, a gente usa a analogia de Chilton-Coburn, que é verdadeira experimentalmente. Com isso, a gente calcula o número de Stanton, com isso a gente calcula o número de Nusselt, baseado na definição. Essa correlação aqui, pessoal, ela tem uma faixa de validade. Tá? Ela é bem boa quando o número de Prandtl está entre 0,6 e 60. Tá? Se vocês estiverem analisando um problema que está fora dessa faixa, né, um fluido muito viscoso ou um fluido com uma difusividade térmica muito alta, né, tem que pesquisar um pouco mais na literatura por alguma modificação da analogia que seja mais adequada. Então, como a gente pode aplicar a analogia de Chilton-Coburn, a gente consegue resolver para o número de Nusselt e a expressão está colocada aqui. Prestem bastante atenção sempre na validade. Né? Isso vale para escoamento turbulento com aquela faixa do número de Prandtl.